Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de filosofia. Agora a gente vai ter a parte 3 do módulo 3, tá? A gente ainda está falando sobre cultura, sobre o que nos é natural, sobre o que é cultural, o que a gente aprende, o que a gente nasceu já, aí o que a gente já tem implícito em nós seres humanos, tá bom? Dentro da perspectiva da filosofia. Agora a gente trouxe aqui, eu trouxe para vocês o Rousseau. Rousseau é um filósofo, tá? Que a gente vai trabalhar essa questão da natureza, ok? Então vamos lá para me acompanhar. Por favor, pega o caderno 1, o módulo é o módulo 3, a página é a página 39, turma do 7º ano, tá bom? Queridos, o Rousseau tem uma frase muito bacana, que diz assim: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Segundo o Rousseau, tá? Esse filósofo, ele diz que todos nós, independente de quem sejam os nossos pais, independente de qual classe social a gente está inserido, todos nós nascemos bons e a sociedade é que nos ensina a ser maus. A sociedade é que nos ensina a ser corruptos. A sociedade, segundo Rousseau, é que nos ensina a ter comportamentos ruins, tá ok? E aí, para a gente entender melhor, eu vou comentar com vocês isso aqui. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Porque segundo o Rousseau, nós temos um estado natural. Ou seja, o que é o estado natural? Gente, o estado natural é aquela parte, tá? É aquela fase, melhor dizendo, que o ser humano vive antes da sociedade civil. Então, por natureza, o ser humano é bom para Rousseau. Existiu em algum momento da nossa história, enquanto humanos, um momento em que não havia essa sociedade que a gente já encontra hoje. Quando vocês nasceram, já existia igrejas. Quando vocês nasceram, já existia religião. Quando vocês nasceram, já existia idiomas, já existiam moedas, já existiam padrões sociais em relação às mulheres e em relação aos homens também. Quando vocês nasceram, vocês já encontraram, por exemplo, preconceitos na sociedade. Esses preconceitos, às vezes, foram até transmitidos para vocês, vocês ressoam, ou vocês disseram não, romperam com esses preconceitos. Enfim, quando vocês chegaram aqui nesse mundo, vocês já encontraram uma sociedade cheia de defeitos e cheia de qualidades. Então, para você me acompanhar aqui, você tem que entender o seguinte: essa sociedade, ela já está pronta, né? Essa sociedade civil que a gente conhece hoje, que eu e você nascemos e encontramos. Mas os nossos ancestrais, lá no princípio, eles não tinham uma sociedade civil já formada com essas estruturas, com leis, com regras, com hábitos, com cultura, tá ok? Eles tinham o quê? Eles tinham apenas um estado natural, um estado de natureza, era assim que eles viviam. Então eles não tinham essa questão de propriedade. Hoje a gente vê um terreno e pensa, poxa, esse terreno aí é um terreno sem dono. Quando de repente chega um dono e diz, não, esse terreno aqui é meu, certo? Hoje você vê várias casas construídas em várias áreas. Então você vê aí propriedades em torno da nossa cidade, em torno de onde a gente vive. Você, por exemplo, mora numa casa, tá? Que é de sua propriedade ou propriedade de alguma outra pessoa. Isso significa o quê? Isso significa que nós já temos uma estrutura formada, inclusive relacionada àquilo que aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Inclusive tem leis dizendo, olha, se isso acontecer, isso é seu. Se isso acontecer, isso não é seu. Cuidado para não romper com a propriedade do outro. Cuidado para não invadir invadindo os direitos alheios, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. O que isso significa? Que está tudo formado, né? Que está tudo estruturado. Só que houve um momento que não tinha isso tudo não, tá, pessoal? Que a nossa sociedade, ela não existia como ela existe hoje. O que existiam eram povos, eram pessoas que ainda não tinham sentido de sociedade civil como a gente conhece hoje. Eles viviam em estado de natureza. Então não tinha aquela questão de, isso aqui, essa área, essa terra é minha, tá? Havia o quê? Havia um compartilhamento. Hoje que não há, tá bom? Então, vamos lá. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, por quê? Porque, segundo Rousseau, o homem naturalmente nasce com a perspectiva, tá? De piedade,
tá ok? Ele nasce com a perspectiva de ajudar ao próximo, de ter compaixão com o outro, ou seja, ele é bom naturalmente, ele não causa mal ao outro, tá? Ele tem uma perspectiva, o Rousseau, ele tem, Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma visão acerca do ser humano, tá? Acerca do ser humano, como uma visão o quê? Uma visão otimista, uma visão boa, ok? Então, por isso que ele diz, olha, o ser humano, ele nasce, ok? No seu estado de natureza lá, antes da sociedade, ele tem lá a piedade, ou seja, a compaixão com o outro, ele sabe compartilhar, ele tem a questão da perfectibilidade, ou seja, ele tem a capacidade de transformar não só objetos dos quais ele não tem, como por exemplo, o ser humano, ele nasce sem garras, ele nasce sem dentes, ele vai desenvolvendo, crescendo, vai surgindo ali seus dentes, né? Seu corpo vai crescendo, enfim. Ou seja, ele não tem em si já um aparato biológico que lhe garanta a sobrevivência. Ele cria meios, ele cria ferramentas para poder viver nesse mundo. Então ele cria faca, ele cria machado, certo? Ele cria várias outras coisas para poder dar mais conforto e garantir a sua sobrevivência nesse mundo, tá ok? Mas essa perfectibilidade também é a capacidade que o ser humano tem de se desenvolver. Então, por exemplo, você está estudando agora filosofia através dessa aula. Então você está aprendendo uma coisa nova, inclusive sobre você, porque filosofia ela analisa não só o geral ou o outro, ela propõe para que a gente analise a nós mesmos, ok? Então, você, por exemplo, está aprendendo uma teoria de um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que fala sobre o estado da natureza e diz que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, que você e eu nascemos bons, e quando a gente aprende algo ruim é porque a gente aprendeu algo ruim e não necessariamente porque já estava implícito em nós, entendeu? Então, quando você aprende algo novo, você desenvolve uma nova parte do teu conhecimento. Quando você, por exemplo, aprende a falar uma língua diferente, uma língua estrangeira, um idioma diferente, você está desenvolvendo a sua capacidade de falar diversas línguas, né? Diversos idiomas, ok? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de melhorar. Você, por exemplo, se tirou nota ruim em alguma disciplina, você tem a capacidade de melhorar, a não ser que você tenha algum problema aí cognitivo, alguma dificuldade natural que precise, por exemplo, de algum tratamento diferenciado. Porém, você tem ainda assim a capacidade de melhorar, porque não existe, tá, limitação aqui para a nossa capacidade de sermos aprimorados, de melhorarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Entendeu aqui a perfectibilidade? Outra característica que o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, acredita que nós já nascemos é com a liberdade. Nós já temos a liberdade implícita. O que acontece com o surgimento da sociedade? Acontece que quando surge a sociedade, surge também o entendimento de propriedade privada. Ou seja, nós temos aí, por exemplo, esse carro é meu, essa bicicleta é minha, essa casa é minha. E aí a gente entende que pelo surgimento da propriedade privada tem que ter regras, tem que ter leis dizendo realmente essa casa é dele, esse carro é dele, essa bicicleta é dele. Porque se não houvesse isso, viveríamos sempre em guerra. E sabe quem fala isso? Que a gente nasce inclusive em guerra, que a gente vive em guerra? Segundo o Thomas Hobbes, que já é outro filósofo, ele acredita que o ser humano não é tão bom assim não, viu? Que o ser humano, ele tá sempre competindo um com o outro, sempre querendo mais glória, né? Sempre querendo mais riqueza. Isso quem fala é o Thomas Hobbes. A gente tá aqui com Rousseau, tá bom? Então, tendo essas três características já implícitas em nós, ok? Dentro desse estado natural, a gente já nasce com isso aqui. Aí quando a gente cresce, a gente aprende a falar português, por exemplo, aqui no Brasil, e a gente aprende palavrão, a gente ouve alguém falando palavrão e aprende, a gente vê alguém se saindo muito bem porque tá, entre aspas, se saindo muito bem, né? E que ela tá ganhando vantagem, fazendo alguma coisa ilícita, alguma coisa errada, enfim, vocês estão entendendo? A sociedade, segundo Rousseau, não é a professora, segundo Rousseau, ela é que nos ensina as coisas ruins.
Só que graças a Deus a gente tem aí a capacidade de raciocinar, né? De pensar e de dizer, poxa, isso aqui não é bom, isso aqui não é ético, isso aqui não é bom para aquilo e não tem nada a ver com o comportamento que eu aprendi em casa, que eu aprendi na escola. Então eu não vou fazer isso, eu não vou xingar, eu não vou pegar o que não é meu, eu não vou agir de forma antiética, entendeu? Incorreta, fora do comportamento socialmente aceito. Claro que desde que esse comportamento ele seja para o bem da coletividade, ou seja, para o bem da sociedade como um todo, tá ok? Nós, segundo o Rousseau, a inteligência não nos diferencia. A gente sabe que nós temos inteligência, tá? Nós temos. Eu e você temos uma inteligência que se desenvolve. Inclusive, tem uma teoria que diz que nós temos múltiplas inteligências. A gente tem inteligência musical, a gente tem inteligência linguística, a gente tem inteligência socioespacial. Enfim, tem uma teoria que diz que nós temos diversos tipos e capacidades de inteligência, que sempre tem uma que se destaca mais ainda. Porém, contudo, o Rousseau não acredita que seja a inteligência que nos diferencia, mas a perfectibilidade, a capacidade de a gente se aprimorar, de melhorar, seja com ferramentas, seja como ser humano, tá? Então, para ele, por exemplo, os animais, os outros animais, porque nós também somos um animal racional, para o Rousseau, os outros animais também detêm inteligência, só que a inteligência deles é num nível bem menor do que a nossa. Mas ainda assim não seria a inteligência que nos diferencia, mas a capacidade de sermos melhores. Até mais, queridos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde. Aproveitem e acompanhem sempre a Agenda Edu.